Oi pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e esse vai ser o nosso objeto de conhecimento. Vamos a ele! Nesta aula 44, vamos então conversar a respeito de estilo, ou seja, formas de escrever, de criar o processo da escrita. Em especial, nós vamos trabalhar com duas classes gramaticais, os pronomes e as conjunções, com o foco em entender como a gente pode construir o texto e fazer com que as partes desse texto possam se juntar da melhor forma possível. Ok, gente? Por isso que tem ali entre parênteses conexões, tá bom? Então, dito isso, nós vamos para essa aula. Vem com a gente! Então, pessoal, nós vamos iniciar essa aula com as coisas que nós já sabemos, correto? Professora de vocês gosta de fazer isso, não é? Então, a gente já lançou a seguinte pergunta para vocês ao longo desse nosso módulo. Pronomes. O que são pronomes? Lembram deles? A gente já conversou sobre isso. E aí a gente vai retomar um diagrama que nos ajuda a relembrar o que é um pronome. Então, na próxima tela, olha só o que nós temos aqui. A gente tem o exemplo, minha encomenda chegou. A palavra encomenda é substantivo e a palavra minha é pronome. Notem que a palavra minha está acompanhando o substantivo. Então, esse pronome minha está acompanhando o substantivo e atribuindo, acrescentando esse substantivo a ideia de posse. Não é à toa que ele é um pronome possessivo. Então, notem aí, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre o pronome é que o pronome acompanha o substantivo. Mas aí, mais abaixo, eu reescrevi esta frase. E em lugar de escrever minha encomenda chegou, eu escrevi ela chegou. Por quê? Por conta daquela equivalência em relação à questão da pessoa do discurso, que no caso minha encomenda aí está na terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem eu falo, não é? E está no singular. Então eu posso trocar minha encomenda pelo pronome ela. E aí eu digo que ela chegou. Notem que nesse segundo exemplo, o exemplo mais abaixo, a gente observa que o pronome substituiu o substantivo, correto? Então, a partir desses dois exemplos e dessas duas observações, a gente pode dizer que o pronome é uma classe gramatical que acompanha o substantivo na função de determinante do substantivo, mas também é uma classe de palavras que substitui o substantivo. Tudo isso a gente já conversou aqui, mas a gente está retomando porque vai ser algo importante para o decorrer desta aula. Então, retomando o conceito de substantivo, depois de analisarmos esse exemplo, vamos chegar à conclusão de que, na cartela, por favor, o pronome é a classe gramatical de palavras que podem acompanhar o substantivo, determinando-lhe o substantivo. E que o pronome, que tem essa característica, é o que nós chamamos de pronome adjetivo. Para além disso, o pronome é a classe gramatical das palavras que podem substituir o substantivo. Notem que essa informação está em destaque. A classe gramatical de palavras que podem substituir o substantivo e nós chamamos esses pronomes de pronomes substantivos. Então, gente, quando nós conseguimos substituir um substantivo por um pronome, nós dizemos que nós temos um pronome substantivo. Segura essa informação. Lembrem-se disso, com um pronome eu posso substituir um substantivo, tá bom? Agora, vamos avançar ao nosso conteúdo. Nós vamos começar agora a leitura de um texto. Prestem atenção que enquanto eu faço a leitura desse texto, notem que tem uma palavra que vai ser repetida várias vezes ao longo desse texto. E essa palavra está aqui em negrito, ela está com a escrita mais escura. Também notem que
a gente tem uma palavrinha que está em vermelho. Uma não, duas. Mas sobre elas a gente vai falar mais para o fim da aula. Por enquanto, vamos atentar para essa palavra repetida, tá certo? O texto é o sapo e o boi. Há muito tempo, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia, o boi estava dando um passeio da tarde, quando um pobre sapo, todo mal vestido, olhou para o boi e ficou maravilhado. Cheio de inveja daquele boi, que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Olhem só o tamanho do boi. Até que o boi é elegante. Mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo que também podia ser grande, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro de seu tamanho. Já estou grande que nem o boi? Perguntou aos outros sapos. Não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os amigos. E é melhor você parar com isso, porque senão vai acabar se machucando. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou se estufando, até estourar. Moral: seja sempre você mesmo. Então, conforme eu disse para vocês, tinha uma palavra ao longo desse texto que nós destacamos para vocês em negrito, que era a palavra boi. Concordam comigo que a palavra boi é um substantivo? Sim, professora, a palavra boi é um substantivo porque nomeia, né, esse animal mamífero, né, que está aí muito presente no cotidiano dos seres humanos. Então, sim, a palavra boi é um substantivo. E a gente notou que essa palavra se repetiu muito ao longo do texto. Às vezes, assim, 2 linhas seguidas a palavra boi estava ali. Isso é um problema. Tá bom, gente? Em textos narrativos, em textos de notícias, em textos nos quais eu vou defender a minha opinião, a gente deve evitar esse tipo de repetição, porque faz com que o nosso texto pareça enfadonho, faz com que o nosso texto pareça repetitivo, faz parecer que a gente não tem um vocabulário assim tão extenso. Então é interessante que nós busquemos formas de substituir essa repetição. Tá bom, professora, mas então como é que eu faço para evitar a repetição? Lembra o que eu falei no início? O pronome é a palavra que pode substituir o nome. Se a palavra boi é um nome, é um substantivo, então é uma palavra que pode ser substituída por um pronome. Sim, e aí está uma das possíveis soluções para esse nosso problema de repetição aqui no texto. Então, olhem só aqui, vamos reler agora o mesmo texto e vamos notar que alguma daquelas ocorrências da palavra boi foram substituídas por pronomes. Além disso, algumas outras situações de repetição de ideia também foram substituídas. Então, olhem só, acompanhem a leitura novamente. O sapo e o boi. Há muito tempo existiu um boi imponente. Um dia ele estava dando um passeio da tarde quando um pobre sapo todo mal vestido olhou-o e ficou maravilhado. Então até aí a gente já substituiu o substantivo boi pelo pronome pessoal ele e pelo pronome pessoal o. Seguindo a leitura. Cheio de inveja daquele ser que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Então agora eu substituí boi por uma palavra sinônima que nesse contexto cabe. O boi é um ser, correto? Então, cheio de inveja daquele ser que parecia o dono do mundo, o sapo chamou os amigos. Seguindo a leitura, olhem só o tamanho do boi. Ah, professora, aqui a senhora não substituiu. Porque, calma, gente, a gente mudou de parágrafo. Nesse caso, não tem problema eu voltar a usar o substantivo boi, tá bom? Mas logo adiante, o que é que eu faço? Chamo de ele. Então, olhem aí. Olhem só o tamanho do boi, até que ele é elegante. Mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo isso, notem que na primeira versão do texto,
a gente escreveu assim, dizendo que também podia ser grande, ou seja, era uma repetição de ideia, porque aqui no parágrafo acima ele ressalta a ideia da grandiosidade do boi e logo na sequência, novamente, essa ideia estava sendo ressaltada. Aí o que a gente fez? Substituímos por isso, dizendo isso, porque ele acabou de falar, não é? Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal. Já estou grande que nem ele? No caso, a gente já contextualmente entende que o sapo está falando do boi, então posso substituir por ele novamente. Perguntou aos outros sapos. Seguindo a nossa leitura, não, ainda está longe, responderam os amigos. O sapo se estufou mais um pouco e repetiu a pergunta. Não, disseram de novo os amigos, e é melhor você parar com isso porque senão vai acabar machucado. Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele continuou estufando, 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 até estourar. Vamos passar a tela, por favor? Até estourar. Moral, seja sempre você mesmo. Então, o que a gente pode notar nessa reescrita aqui? Que eu pude utilizar pronomes pessoais para substituir as repetições do nome boi. E também usei um outro pronome, que é um pronome demonstrativo, o pronome isso, para substituir uma repetição de ideia. Então, aquilo que a gente ensinou para vocês ao longo das unidades, e que agora repetimos, de que o pronome pode substituir um nome, nos serve para isso, justamente para fazer com que o nosso texto possa avançar, possa evoluir, sem ficar o tempo todo repetindo uma mesma palavra, uma mesma ideia. A gente vai substituindo por pronomes que sejam possíveis e coerentes dentro do contexto, considerando as questões de pessoa do discurso e de número, plural ou singular, ok? E é o que justamente diz a nossa próxima cartela, olhem só. Os pronomes pessoais foram utilizados para eliminar algumas repetições que estavam presentes ao longo do nosso texto, tornando-o coeso e possibilitando a progressão temática. E apenas para relembrar, quais foram os pronomes pessoais que nós utilizamos? Vamos avançar, na próxima tela a gente tem uma tabelinha. Olhem aí, nós utilizamos ao longo do texto o pronome pessoal ele, que indica a terceira pessoa do plural, do singular, perdão, e o outro pronome pessoal, o, que também indica terceira pessoa do singular neste caso. Isso está coerente? Está, porque lembrem-se que da terceira pessoa vem a pessoa de quem se fala, ou seja, o tema, os assuntos sobre quem estamos falando. Então é isso mesmo. Lembrem-se que o sapo estava sempre falando do boi, então o boi era o assunto dele. Lembrem-se que o narrador estava falando de toda a situação, então ele se refere ao que acontece como tema da sua história, como tema da sua conversa. Então, sim, a terceira pessoa está coerente. Então, lembrando, a gente já falou aqui que existe diferença entre o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo, que um vai em uma posição, o outro vai em outra posição. Como a gente já utilizou aqui, já estudou o sujeito e predicado, então agora a gente pode falar o seguinte, que eu emprego o pronome pessoal reto na posição de sujeito e o pronome pessoal oblíquo na posição de objeto, direto ou indireto, ou seja, complementos nominais. Tá bom, gente? Então, agora essa diferença fica ainda mais evidente e mais clara, não é? Esses foram os pronomes que a gente utilizou ao longo do texto para eliminar as repetições e só lembrando que eles não são os únicos, a gente tem pronomes pessoais retos e oblíquos no número plural, né? Considerando as três pessoas do discurso e presentes no plural. Vamos voltar aqui com a professora rapidinho. A gente falou para vocês na cartela que a gente faz isso para que o texto fique coeso, tenha coesão e possa avançar tematicamente, progredir tematicamente.
Tá, professora, mas o que é a tal da coesão? Essa palavra é nova para mim. Então vamos conceituar o que é coesão? Na próxima cartela a gente tem essa informação. Coesão, o que é isso? Então a coesão textual é o conjunto de mecanismos que permite juntar as partes do texto, considerando a lógica e os sentidos que se queira gerar. Então, é o conjunto dos mecanismos que faz com que o texto não sejam partes soltas, frases soltas, orações soltas. É o que faz com que essas frases estejam unidas. É o que faz com que essas orações se juntem num todo e gerem o sentido. Além disso, vai permitindo com que a gente vá avançando na informação, vá avançando na história sem ser repetitivo, tá bom? O uso adequado dos pronomes tem um papel fundamental para a construção de um texto coeso. Olhem só essa informação, o quão importante ela é, pessoal do 7º ano. Quando a gente começa a atentar para essas questões de uso do pronome e entender essa primeira propriedade que o pronome tem, que é a de fazer a adequada substituição de um pronome de um substantivo que eu estou repetindo muito ao longo do texto, eu estou já construindo um processo de coesão. A coesão é tão importante, para vocês terem uma ideia, que quando vocês chegarem lá no 3º ano, lá na redação do Enem, essa é uma propriedade que é cobrada. É um dos itens que é avaliado, do candidato. Então, olhem só, desde aqui do 7º ano eu já estou de olho no que é uma coesão, porque são vários os mecanismos. O uso de pronomes é um deles, tá bom, pessoal? E aí, para a gente enfatizar o emprego desses pronomes ao longo do texto, temos mais informação na cartela, olhem só. Houve outro pronome empregado no texto para estabelecer coesão. Houve sim. Então, a gente recuperou uma parte do texto para que vocês visualizassem. Olhem só, então irei reler. Notem que eu chamei isso aqui de primeira versão. A primeira forma como eu apresentei o texto para vocês. Então, olhem aí. Olhem só o tamanho do boi. Até que o boi é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo que também podia ser grande, o sapo começou a estufar a barriga e em pouco tempo já estava com o dobro de seu tamanho normal. Notem que agora eu vou enfatizar essa repetição aqui. Também podia ser grande e antes ele disse, olhem só o tamanho do boi, tá? Então, a questão do fato do boi ser grande. Aí, nessa segunda versão, na reescrita, eu eliminei essa repetição. Vou reler novamente aqui. Olhem só o tamanho do boi, até que ele é elegante, mas grande coisa, se eu quisesse, também era. Dizendo isso, o sapo começou a estufar, e aí a história segue, não é? Ora, notem que em vez de eu utilizar dizendo que também podia ser grande, eu substituí por dizendo isso. Por quê? Porque essa parte do texto é justamente uma referência ao que já foi dito anteriormente. Isso é uma forma também de construir coesão. Mas esse pronome aqui, isso, ele não é um pronome pessoal, como a gente já enfatizou aqui para vocês e já apresentou com bastante evidência. Esse pronome isso é um pronome de um outro tipo, que nós chamamos de pronome demonstrativo. Então, na próxima cartela, nós temos aí essa informação de pronomes demonstrativos. Vamos então mostrar o quadro? Olhem aí, o pronome empregado é de outro tipo, pronome demonstrativo. Olhem aí, pronomes demonstrativos, eles também consideram a questão da primeira, da segunda e da terceira pessoa do discurso, tá bom? Eles também se dividem em singular e plural e há ainda mais uma divisão em masculino e feminino, tá bom?
Esses são os que variam, tá bom, gente? Para masculino, feminino, singular e plural. Mas também há os que são invariáveis, ou seja, aqueles que não mudam a forma de maneira alguma. Então, olhem só, nós temos aqui pronomes este, esse, aquele, são os do masculino singular, né? E esta, essa e aquela, feminino singular. Seguindo adiante, estes, esses e aqueles, masculino plural, estas, essas e aquelas, feminino plural. E os invariáveis, isso, isto, isso e aquilo. E o pronome isso foi o que nós utilizamos, tá bom, pessoal? Então, esses são pronomes demonstrativos e, como o próprio nome diz, eles servem para demonstrar algo. Mas na próxima cartela a gente tem um conceito do que é um pronome demonstrativo. Então, vamos a ele. Pronomes demonstrativos são usados para apontar a distância entre um objeto e a pessoa que fala ou escreve. Lembrando sempre que a pessoa que fala ou escreve é a primeira pessoa, correto? E então a gente vai usar o pronome demonstrativo para apontar, de certa forma, essa distância, aquilo que está mais perto e aquilo que está mais distante, tá bom? E aí, para fazer referência uma outra informação importante sobre os demonstrativos é essa seguinte, que é o que a gente utilizou no nosso texto. O pronome demonstrativo também serve para fazer referência a uma informação que já foi dita anteriormente. Então, em vez de eu repetir essa informação, eu troco por um pronome demonstrativo que foi o que a gente fez no texto. E para esse tipo de uso, a gente deve priorizar esses pronomes aqui, esse, essa e isso. E nesse caso aqui de esse e essa, também considere as suas formas no plural, esses e essas, tá bom? Por exemplo, aqui, eu posso ser grande como o boi. Dizendo isso, começou a inflar-se. Eu utilizei o pronome isso porque eu quero retomar o que já foi dito anteriormente sem precisar repetir essa informação. Então, o que eu faço? Quando eu quero fazer referência a algo que já foi dito anteriormente, eu vou nesses três aqui. Esse, essa, isso. E as formas do plural de esse e essa, né? Que ficam sendo esses e essas. Mas não para por aí. Uma outra informação sobre os pronomes demonstrativos é que eles também podem servir para fazer referência à informação que ainda será mencionada. Ou seja, algo que eu ainda vou dizer, mas que desde agora eu já estou indicando, já estou referenciando. E para esse uso eu devo preferir os pronomes este, esta e isto. E claro, as formas do plural, estes e estas, tá bom? E aqui, por exemplo, o sapo disse isto, posso ser grande como um boi. Notem que nesse caso aqui, eu vou me referir, eu já estou referenciando algo que ainda vai aparecer no texto. E então, como a informação ainda vai chegar, ainda vai aparecer, então eu usei o pronome isto. Ok? Essa, inclusive, é uma das grandes dúvidas. Muitas pessoas sempre se perguntam, eu uso esse ou este? Essa ou esta? Qual é a diferença? Então, aqui, 7º ano, já estão aprendendo a diferença, né? Uso um grupo para aquilo que eu ainda vou afirmar, para fazer referência a algo que eu ainda vou dizer, e uso um outro grupo de pronomes para referenciar aquilo que já ficou para trás, aquilo que já foi dito, ok, pessoal? E aí, fechando essa conversa sobre pronome, nessa parte final da aula, a gente vai agora se dedicar àquelas palavrinhas em vermelho que apareceram ao longo do texto e que eu disse, no final da aula a gente vai retomar. Então, é chegado esse momento. Olhem só. Então, outras duas palavras estavam destacadas ao longo do texto. E aí, essas palavrinhas eram as de adição. E eram as adições, não, perdão. Eram as conjunções, tá, gente? E
elas eram palavrinhas que estavam ali também servindo para construir a conexão entre as partes do texto e nesse processo trazendo sentido. Então vamos retomar o contexto em que elas apareceram? Então, a primeira delas está aí. Um dia ele estava dando um passeio da tarde quando um pobre sapo todo mal vestido olhou-o e ficou maravilhado. Nota que nessa construção aqui eu vejo duas ações praticadas pelo sapo, pelo sujeito sapo. Lembram disso? Então o que o sapo faz? O sapo olha para o boi e fica maravilhado. Ele faz duas ações: olhar e ficar ali maravilhado, espantado com a beleza daquele boi. Então, eu quero juntar e eu quero reafirmar que essas duas ações foram exercidas pelo mesmo sujeito, que no caso é o sapo. Para eu não repetir e dizer assim, o sapo ficou espantado, o sapo todo mal vestido olhou e o sapo ficou maravilhado, eu vou e utilizo a conjunção e. E aí eu demonstro, eu indico que as duas ações de ficar maravilhado e de olhar para o boi são exercidas pelo mesmo sujeito. Eu adiciono uma ação à outra e atribuo ao mesmo sujeito. Isso aqui, essa conjunção, a gente diz que ela serve justamente para gerar uma ideia de adição. Tá bom, pessoal? Mas tinha uma outra conjunçãozinha lá no meio do texto que estava destacada. Então vamos recuperar aí o momento em que ela aparece. Olhem só o tamanho do boi, até que ele é elegante. Mais grande coisa, se eu quisesse, também era. Aqui o processo ele está evidenciando ali a beleza do boi, né, dizendo aí, evidenciando tanto que esse boi é maravilhoso, elegante e tudo mais, mas logo na sequência ele pratica desdém, né? Ele quer desqualificar. Grande coisa, se eu quisesse, também era. Então, concordam comigo que nessa primeira parte aqui da fala do sapo, ele está vindo com um sentido, que é o sentido de engrandecer o boi, de torná-lo elegante, de torná-lo um ser realmente digno de admiração. E aí, na segunda parte, grande coisa, se eu quisesse também era, ele está desqualificando. Notem que ele está justamente juntando na fala dois processos, duas ideias contrárias nesse contexto. Numa ideia, ele engrandece o ser, na outra, ele desqualifica o mesmo ser. E para juntar essas duas ideias, ele vai lá e usa uma conjunção. A conjunção mas. Nota que é M-A-S. Não é aquela palavrinha que tem o I, tá bom, gente? Essa conjunção mas, ela é empregada justamente para isso, para indicar oposição entre as ideias que ela junta, para indicar contraste. Então, quando eu quiser juntar ideias que são contextualmente contrárias, quando eu quiser juntar ideias assim que dentro de um contexto parecem que são contrastantes, eu uso a conjunção mas. Olha que bacana. Olha só. E aí, em vez de eu ficar repetindo, em vez de eu vamos dizer assim, construir uma frase estranha, eu uso essa conjunção mas, M-A-S, tá bom, gente? E aí eu consigo construir esse tipo de frase, esse tipo de enunciado que a gente acabou de mostrar para vocês, que junta duas ideias que são opostas no contexto. Tanto a palavrinha e, que eu mostrei ali com a ideia de adição, como a palavrinha mas, com a ideia de contraste, as duas são conjunções. Então, na próxima cartela, vamos lá, conjunções. O que são conjunções? É uma classe de palavras, assim como é o substantivo, o adjetivo, o verbo. E é uma classe de palavras utilizadas para juntar orações. E,
nesse processo, criar relações de sentido. Eu mostrei duas relações de sentido para vocês, a relação de adição e a relação de oposição, com duas conjunções que eu extraí do texto. E as conjunções também atuam no processo de construção da coesão textual. Então, olha aqui nessa aula, a gente aprendeu dois processos. O processo da conjunção e o processo do pronome. Olha que bacana. Professora, mas só com o E eu crio a ideia de adição? Não. Eu tenho outras conjunções que a gente pode utilizar para criar a ideia de adição. E a gente chama essas conjunções de conjunções aditivas, né? Elas expressam a ideia de adição e, além do E, eu posso utilizar o NEM para essa ideia. NEM, isso mesmo. Dentro de um processo de negação, vamos dizer que eu posso dizer que eu não gosto nem de arroz, nem de feijão. Estranho? Sim, mas é uma adição de duas coisas que eu não gosto. Então, o NEM, apesar de trazer essa ideia de negativa, né? Mas é uma adição negativa, mas tá bom? Então, além do E, eu posso empregar o NEM com esse mesmo sentido. E, para juntar ideias, orações opostas, eu uso conjunções que a gente chama de adversativas, né? Olhem só esse nome, que legal. Conjunções adversativas. E, como a gente já mostrou para vocês, são conjunções que expressam a ideia de contraste. E, para além do mas, M-A-S, a gente pode utilizar o porém, contudo, todavia, entretanto. E aí a gente vai conseguir também juntar essas ideias opostas, ideias contrastantes. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula, viram? A gente conversou bastante sobre coesão textual, sobre como começar a formatar o nosso texto para eliminar repetições e para criar sentidos no momento em que eu estou juntando as minhas orações. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre esse estilo, esse jeito de escrever enfatizando pronomes e conjunções, tá bom?